Olá pessoal, vim trazer um vídeo para vocês da Jovem Pan Esporte. Flamengo faz uma nova tentativa para adquirir Caio Jorge, né? Mais uma proposta, e vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, né? Já que é a terceira vez. Vem do Rodrigo Matos, do UOL. Flamengo faz terceira proposta de 188 milhões de reais ao Cruzeiro para o Caio Jorge. Notícia que diz então que o Flamengo fez essa terceira proposta à Raposa. A oferta foi oficializada em um documento ao Clube Mineiro enviado nesta quinta-feira e dessa vez a proposta foi toda em dinheiro. Um total de 30 milhões de euros ou 188 milhões de reais. O Cruzeiro, que já tinha recusado duas propostas anteriores do Clube Rubro-Negro. No início da semana, os dirigentes cruzeirenses tinham dado por encerrada as negociações com a equipe carioca e agora o Flamengo então volta com tudo, tentando contratar o Caio Jorge para essa temporada de 2026, quase 200 milhões de reais, a informação do Rodrigo Matos, meu caro Mauro César Pereira. O Flamengo então não desiste, parecia dado como quase encerrada essa novela, essa negociação, não exatamente uma negociação, né, mas o Flamengo indo para cima e o Cruzeiro recusando as propostas, e agora o Flamengo vai com essa proposta então, com essa oferta de 30 milhões de euros, 188 milhões de reais. Eu acho uma proposta exagerada. Não acho que o Caio Jorge seja jogador de 30 milhões de euros. Aí tem algumas questões, né? Tem uma tese do Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, que é para pensar bastante. Que é o seguinte, o Flamengo pode estar querendo inflacionar o mercado. Não sei se tem essa sofisticação toda, a estratégia do Flamengo, tá? É uma tese do Fabrício que eu acho que é para pensar. Com a entrada do fair play financeiro, acho que em 2 anos, se não falha a memória, os clubes vão ter que gastar 70% daquilo que arrecadam. Né? Se você inflaciona o mercado, você joga os preços para cima, não é só multa rescisória, pagamento para jogador sair de um clube para outro, é salário também, luvas e tudo mais. O que acontece? Os donos de SAF ficarão obrigados a fazer aportes ainda maiores, porque você tem que gastar 70% do arrecadado. Como é que você faz para arrecadação? Para você gastar 700 milhões, tem que ter arrecadação de 1 bilhão. Então tem que botar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Ele acha que pode ser parte da estratégia. Não sei se chega a tanto, mas acho um exagero. 30 milhões pelo Caio Jorge. Acho que o Flamengo passa do ponto, oferece mais do que eu acho que o jogador vale, na minha opinião. E o Cruzeiro está arriscado a deixar de fazer uma venda fantástica. É quase 200 milhões de reais por um jogador. Muito dinheiro para ele. Não que ele seja mau jogador, ele é bom jogador, mas acho que é muito. Mas ainda, você acha que também pode ser uma consequência ruim de tudo que o Flamengo vem vivendo em termos de faturamento também? Os outros times sabem que o Flamengo tem dinheiro para pagar? Cara, isso é uma coisa que eu tenho muita gente falando assim, o BAP falou. Todo mundo sabe que o Flamengo fatura muito, sai no balanço. Não adianta ele não falar. Ele vai falar o quê? Olha, estamos duro, estamos sem dinheiro. Tá bom, me engana que eu gosto. Eu sei que vocês têm dinheiro. Todo mundo sabe, não tem como. Não vai esconder, não vai falar, somos pobres. O que falta aí, talvez, você tem que ser bom negociador. Aí vai aquela coisa, você vai em cima de quem... O Cruzeiro, o clube, o time, ele não gera essa receita toda. Mas o dono é dono de uma rede de supermercados, um homem muito rico. E ele quer colocar dinheiro lá. E ele pode. Então você está atacando justamente um clube que não tem vulnerabilidade financeira nesse momento. Esse é o ponto. Se o Flamengo vai atrás de um jogador, atacante, um bom atacante, aqui no Brasil, no exterior, de um clube que precisa do dinheiro, opa, peraí. 20 milhões de euros, 18 milhões de euros, 22 milhões de euros. Compra. Essa é a questão. Sim. O mesmo acontece com relação ao próprio Flamengo e ao Palmeiras, quando clubes de fora tentam contratar seus jogadores. O cara chega no Flamengo e fala, eu quero contratar aquele jogador ali. 5 milhões de euros. Nem dá para conversar. Palmeiras, a mesma coisa. Aí o cara vai no Fluminense, o cara vai no Botafogo, agora é uma coisa maluca, não dá para definir. Vai no Corinthians, vende. São Paulo vende. Os São Paulinos vivem criticando a diretoria de São Paulo porque acha que vendem barato seu jogador. Porque o São Paulo está sempre matando cachorro a grito. Sim. Aí ele vende barato. Então o mesmo acontece agora com relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma coraça protetora desse assédio, que é o dinheiro do seu dono. E lembrando, ele não é um benfeitor do Cruzeiro, ele é dono do Cruzeiro. Ele é dono da rede de supermercados BH, o Pedro Lourenço. Ele é dono do Cruzeiro. O Cruzeiro é dele. Gente, é dele, ele é o dono, não é o torcedor, não, é o dono do time de futebol. Tem lá um CNPJ, a Sociedade Anônima de Futebol Cruzeiro, é dele. Ele comprou esse negócio. É o negócio dele, então ele faz o que ele quiser. E ele, dentro do dinheiro que ele tem das empresas dele, ele pode falar, não quero. Então estão insistindo numa porta que
Difícil, sabe, se fosse a história lá do Lobo Mau, lá, dos porquinhos lá, tá querendo derrubar a porta mais difícil. E tem porta mais fácil para você derrubar ali. Tem aquele barraco lá de palha lá que está meio caindo, porque tem um clube que está botando cachorro grito, está sem dinheiro. E o Flamengo está batendo na porta do clube que tem grana para resistir. Aí fica uma guerra de vaidades também de lado a lado, na minha opinião, né? Porque eu acho que é muito dinheiro e acho também que não vender por esse dinheiro também é um negócio meio louco, né? Porque é mais do que o jogador vale. Talvez uma demonstração de poder dos dois lados. Dos dois lados. O Flamengo colocando dinheiro e o Cruzeiro falando, eu não vou ceder de forma alguma. Dos dois lados. Eu acho que o Flamengo deveria ter outros alvos. Não é possível que não tenha outro centroavante que o Flamengo possa contratar no mundo que não seja o Caio Jorge. É mais do que... Eu queria o Tati Castelhanos, que não queria vir para a América do Sul. Se não estou enganado, é mais do que o West Ham pagou por ele. Aliás, está arriscado jogar a Série B, né, na segunda divisão, lá na Championship. O West Ham está caminhando a passos largos para o rebaixamento. Mas é mais do que essa negociação. É uma negociação elevadíssima isso aí. Se você pegar negociações assim, de clube holandês, clube italiano, tudo, não chega nesse valor, não. O Igor Thiago, né? O garoto lá, o rapaz lá do Cruzeiro, que está lá na Inglaterra, né? Fez 2 gols ontem, né? Sim. Está no Brentford. 5 nos últimos 2 jogos. Impressionante. Ele só tem menos gols que o Haaland no campeonato. Tem 16 do campeonato. Ele saiu do Cruzeiro por 1 milhão e pouco, foi para a Bulgária, Ludogorets, 1 milhão e pouco. Aí foi vendido para o Bruges, 11 milhões. E por 30, algumas fontes falam 30, outras falam 33 milhões de euros para o Brentford. Gente, 30 milhões de euros é quanto, tudo bem, é um Brentford, mas é um time da primeira divisão inglesa. Joga dinheiro lá, os times pequenos também. É um patamar de uma negociação de Premier League, 30 milhões de euros para um jogador. É muita grana. É um negócio muito acima da média, né? São valores que são muito altos para um jogador do futebol brasileiro. Eu acho que eu concordo com o Mauro nesse sentido. O Caio Jorge fez uma grande temporada, é verdade, mas não tem uma sequência de grandes temporadas na carreira. Fez um grande ano pelo Cruzeiro, surgiu bem no Santos, mas a passagem pela Europa foi muito abaixo do que se esperava pro Caio Jorge. E agora, o Cruzeiro, então, o Flamengo, perdão, faz essa terceira proposta de 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais pelo Caio Jorge. E aí, se segurar, eu acho que vai ser talvez um erro da equipe do Cruzeiro. Quase 200 milhões de reais para um jogador é muito a mais do que o Cruzeiro talvez esperasse receber pelo Caio Jorge em uma possível venda. Talvez não para o Flamengo, mas já que é o Flamengo que está oferecendo, eu já não sei se é mais vantajoso para o Cruzeiro tentar segurar o Caio Jorge até o final. Mas o Cruzeiro não precisa, né, desse dinheiro, como disse o Mauro. O Cruzeiro não está aí com as calças na mão, como outros, né? Vendendo o almoço para conseguir a janta ou coisa do tipo. Não é o que está acontecendo lá, né? E assim, Boni, quem recusa 25, 27, recusa 30. Não acho que vai mudar Me surpreenderia muito se o panorama mudasse nesse sentido. Eu acho muito dinheiro, muito mais do que o jogador vale. Sim, uma negociação irreal dentro do futebol brasileiro também. Mas não me parece que vai ser um movimento do Cruzeiro vender, não. Pelo menos não há nenhum indicativo de que isso vai acontecer. Não houve nos últimos dias, desde que essa negociação começou a acontecer, com outros valores mais baixos. Falou-se em jogador sendo inserido, não sei até o quanto isso foi de fato oferecido, né? Falou-se em Cebolinha, em Luiz Araújo, enfim. Mas até agora o Flamengo, o Cruzeiro, não sinalizou em nenhum momento de forma positiva para essa negociação. Eu não acho que isso vai acontecer agora, não. Não está precisando do dinheiro, não é uma necessidade de vender para reequilibrar o caixa, para reinvestir em outro setor. Não acho que o Cruzeiro vai fazer esse negócio, não. Tá para sacramentar aí a compra do Gerson, né? 27 mais 3 pelo que li, 27 milhões de euros mais 3 de bônus. Daria para pagar o Gerson com esse valor aí do Caio Jorge. Mas uma troca, né? Mas o Pedro Lourenço já sinalizou que não quer vender, não vai vender, não precisa do dinheiro. Então, me parece que esse negócio não vai andar e talvez o Flamengo vai precisar, de fato, olhar para o mercado e buscar um outro jogador dentro dessa característica específica que o Felipe quer, né? Um atacante de mais mobilidade, que ataque profundidade, enfim, não exatamente um centroavante. Acho que o Flamengo vai ter que buscar uma alternativa, né, em relação ao Caio Jorge. Acho que o negócio não vai sair. Se sair, vai me surpreender bastante pela postura do Pedro Lourenço aí ao longo das últimas semanas, de resistir a essas tentativas aí do Flamengo. Me surpreenderia muito se esse negócio saísse do papel e fosse concretizado a partir dessa nova oferta muito alta de 30 milhões de euros.
Você aceitaria 30 milhões de euros na sua conta agora? Aceitaria metade disso. Aceitaria metade. Talvez até menos. Né? Talvez menos do que isso. Talvez um 10% aí já resolveria alguns dos Alguns só. Alguns problemas. Alguns ficariam. Alguns ficariam, né? Mas uns 10%, 3 milhões de euros, acho que daria para resolver. Daria para resolver algumas coisas. Daria para fazer um churrasco importante. Faríamos um belo churrasco, sem dúvida. Um grande. É isso, pessoal. Se inscrevam no meu canal, me sigam também no Instagram. E é isso, beijo.